né, que se dispuseram a estar conosco aí para fazer esse primeiro momento, né, a dissertação de mestrado, né, a caminhada no mestrado tem esses vários momentos, entra, faz o projeto, né, participa das disciplinas, começa as suas pesquisas e depois vem essa qualificação, né? No nosso caso, essa qualificação teria que ser um pouquinho mais atrás, porque era dentro do regimento seria 18 meses, mas a turma da Maura entrou, o Gilson, né? O Paulinho já sabe, mas a turma da Maura, Gilson, entrou em junho de 2021, bem no meio da pandemia, teve aulas online e tal. E todo esse processo aí para eles foi um pouquinho mais, digamos, traumático e então a coordenação decidiu que eles pudessem, então, ter um tempinho a mais para fazer a qualificação. Então, eles terminam agora em junho, é o prazo final, né, dos 24 meses. Alguns vão a 26, 28, 30, dependendo de cada caso, mas a qualificação ficou, então, estabelecida como hoje o último prazo. Temos aí algumas pequenas exceções, mas hoje seria o prazo para que ela apresentasse, né, o projeto e, claro, no nosso caso, a gente já tem alguns resultados, porque desde que a Maura começou o trabalho, desde que ela entrou, ela já iniciou, tem uma trajetória contigo, né, Gilson, de iniciação científica, com as abelhas e tal. Primeiro, então, quero agradecer ao Gilson por se dispor a estar conosco. O Paulinho é nosso representante do programa, né, o Paulinho, né, é uma das pessoas que mais lutou para que a gente tivesse esse mestrado aqui no setor litoral e já estão caminhando quase para 10 anos dele, né, Paulinho? E finalmente entrei. Hã? E finalmente eu acabei entrando. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Uns entram, outros saem, assim vamos caminhando. Importante é a gente contribuir aí para a formação, né, das pessoas que discutem, que pensam o litoral do Paraná, né? E o Gilson, né, eu agradeço muito porque também sempre está disposto a estar conosco nesse processo de contribuir, né, com os estudantes. Tem uma trajetória linda aqui no setor litoral, né? E a gente sempre valoriza ele, porque o aprendizado sempre é muito grande, e o Paulinho nem se discute, né? Pessoa extremamente inteligente, que sempre tem um olhar muito aprofundado e amplo sobre várias coisas relacionadas ao litoral. Então, estou bem feliz que vocês estão aqui conosco. Passo já a palavra, então, para a Maura, e depois retomo aí com o Gilson e o Paulinho. Eu vou fazer a transposição aí dos slides da Maura, porque estava meio... Nós testamos ainda pouquinho, e não estava tão bom. Aí vocês me dizem se já estão vendo. Sim. Tudo bem. Beleza, então eu vou acionar o meu Moodle e vou... Pode começar, Mauro. Primeiramente, bom dia novamente. Agradeço a participação do professor Gilson e do professor Paulinho. Nós estamos trabalhando num projeto de pesquisa intitulado Mandaçaia quadrifaciata e Tetragonis candústula, a caracterização química e avaliação biológica do óleo essencial da própolis, com orientação do professor Luiz Everson da Silva. Próximo, prof. Vou falar um pouquinho, resumidamente, do litoral do Paraná, do bioma, da floresta atlântica, das abelhas nativas, da conservação da biodiversidade, do uso sustentável e da própolis. Então, assim, sabemos que, relativamente à vegetação do litoral do Paraná, ele está relativamente conservado por conta da unidade de conservação ali do Santilari, que tem 25 mil hectares, né, que ele protege, né? Então, relativamente está bem conservado. Então, falando um pouco que esse bioma Mata Atlântica, ele é o segundo maior bioma do Brasil, e tem mais ou menos 16.146 espécies, né? Então, ele é o segundo, e ele é o maior em espécies, até mesmo maior que a Mata Atlântica, segundo a Ciesp e FAPESP. Então, assim, tem também uma quantidade de plantas endêmicas, né, e vertebrados. Então, é muito importante a conservação dessa biodiversidade.
E uso sustentável, as abelhas nativas, elas trabalham para que isso aconteça. Então, ela faz ali a manutenção da biodiversidade através da polinização, bem como também a polinização de culturas, de algumas famílias de agricultores que tem ao redor. Então, a abelha nativa, além da polinização, ela não está só em conservar, em fazer a manutenção, mas também em gerar subprodutos, como a própolis. Pode passar, prof. Então, aqui eu ilustro uma fotografia que a gente conseguiu tirar da abelha entrando com a resina. Geralmente você vê muito ela entrando com pólen. É difícil pegar assim ela entrando com a resina. Então essa foto dá para ver bem aí? Então essa foto é a resina, é a mandaçaia entrando na colônia com a resina. E depois da resina vem o preparo com as enzimas salivares da boca dela, que faz a própolis, que aí se transforma nessa pedra, uma pedra bem dura, né? Se assemelha até, eu falo que se assemelha até a um piche da rua, assim, sabe? É bem dura. Próximo, prof. Então, a questão da própolis, ela é muito importante para desenvolvimento de antibióticos, né? É um antibiótico natural. Então, assim, tem o mel também, mas a gente focou mais na própolis, porque a própolis, ela se destaca, né? Porque tem várias composições que são antibacteriana, antifúngicas, né, antibiótico natural, entre outras. Então, o projeto, a pergunta de pesquisa que a gente tem a gente busca investigar a seguinte questão: qual a composição da química do óleo essencial da própolis das espécies mandaçaia e Tetragonisca angustula, bem como a sua eficácia biológica frente às cepas bacteriana Escherichia coli, NCM 3722, a Staphylococcus aureus, ATC, CC 25923. A hipótese que a gente tem da pesquisa é que os meliponicultores, eles detêm pouco conhecimento acerca das ações benéficas da própolis, das abelhas nativas, na saúde humana, motivo pelo qual não se tem o hábito de utilizar própolis dessas espécies como medicina popular. E o óleo essencial da própolis das espécies de estudo tem potencial medicinal. Temos como questões de pesquisa, a presente pesquisa busca esclarecer alguns elementos. A contribuição biológica do óleo essencial da própolis, os constituintes químicos do óleo essencial da própolis, benefícios do uso da própolis como medicina popular e o potencial do subproduto para contribuir com o desenvolvimento local e da região. Dos objetivos, a gente busca investigar a ação biológica, a característica química do óleo essencial da própolis nativas, das abelhas nativas, a Mandaçaia quadrifaciata e a Jataia Tetragonisca angustula. Então, assim, os específicos a gente vai avaliar o teor da composição química e diversidade dos óleos essenciais de própolis dos gêneros Melipona e Tetragonisca, avaliar a ação biológica do óleo essencial da própolis frente a cepas resistentes de micro-organismos. Só um minutinho que está tampando aqui a minha visão. E analisar também a participação das comunidades locais, né, com os principais desafios apontados para o desenvolvimento das atividades de meliponicultura no litoral do Paraná. Pode passar. Que é um quadro básico de revisão dos conceitos da pesquisa, que a gente está buscando trabalhar e fundamentar. Então, tem ali a própolis, o Gisalbert fala muito sobre a própolis, sobre a composição da própolis, o Guidira Góes e o Marcucci, para desenvolvimento local, o Denardinho e o Absaber, para ecodesenvolvimento o Sachs, na verdade não é Sachs, é Sach. E abelhas nativas, a gente trabalha com alguns autores também, Meirelles Filho, Nogueira Neto, Palumbo, Vilas Boas. E recursos genéticos a gente trabalha com Silva, bioprospecção com Donato, óleos essenciais com Silva, composição química da própolis de abelhas nativas Oliveira,
e ação antimicrobiana da própolis das abelhas barreiras. Materiais e métodos. A gente vai expor a classificação do tipo de pesquisa, que ela é uma pesquisa exploratória, experimental, quantitativa. A caracterização do local da pesquisa, o litoral do Paraná, são 3 municípios, Paranaguá, Guaratuba e Morretes, os 3 municípios que a gente está trabalhando. A coleta da própolis, começa com a coleta da própolis e a extração dos óleos essenciais, o cálculo de rendimento do óleo essencial, os ensaios antibacterianos e a caracterização química. Porém, a caracterização química a gente ainda vai realizar, já foi feito o encaminhamento dos óleos. Então, aqui é a descrição das coletas da própolis em natura para a extração dos óleos essenciais, que foi no período de outono e inverno. Então, aqui são todos os municípios, as datas que foram coletadas, a estação, que é outono e inverno, /inverno, a própolis in natura, que é aquela pedra, e as espécies que a gente coletou. Então, aqui é um desenho ilustrativo de uma artista plástica dinamarquesa que autorizou e compartilhou comigo essas 2 fotos para identificação. Então, ela faz um trabalho da caneta esferográfica, daí dá para a gente ver bastante detalhes. Aqui é o início da coleta, que aqui a caixa da Mandasaia quadrifasciata ao abrir, e a caixa da Tetragonista angustua. Essa parte de cima, que é mais preta, parece mais assim uma consistência de barro, né? Mas é mais a Mandasaia, e a outra aqui também, essa parte aqui da frente aqui toda. Essa é a própolis. Então, para materiais e métodos, temos o processo de teste e adaptação da metodologia, do protocolo, a hidrodestilação em aparelho Cleveland, e todo o processo pode ser observado nas figuras 7 a 14. Então, aqui é a própolis, ela precisou ser triturada para conseguir, teve vários testes que a gente fez para a extração do óleo. Então, assim, a melhor adaptação que eu encontrei de extrair óleo foi uma adaptação da metodologia de hidrodestilação, uma pré-adaptação. Então, a gente triturou esse material com o martelo estéreo. Pode passar, pronto. Depois aqui é a pesagem de uma coleta só da Mandasaia, que deu 6 quilos, 696 gramas. Aí, após o processo de trituração, colocamos 100 gramas de própolis em cada recipiente, 50 ml de água destilada. Então, teve um processo mais um processo de trituração ali com algumas ferramentas, e deixou-se de molho mais ou menos pausado, né? Na verdade, em pausa mais ou menos 20 minutos, para depois acrescentar mais 250 ml mais 350 ml de água destilada, para depois, pode passar, para depois ir para o balão. Assim, obtivemos o óleo essencial. Aqui é uma foto que ilustra bem quando em contato com o produto em ebulição, a própolis ela separa, que a própolis da Mandasaia, ela contém gel própolis, né, que é o barro, né, que ela usa para vedar as suas colônias, né, e proteger de bactérias, fungos e tudo. Então, aqui foi bem interessante esse processo, porque se separa. A gente estava preocupado que ia subir tudo junto, não. A própria destilação, ela faz isso. Ela separa, o própolis ficou em cima, dá para ver bem, né? E essa parte mais turva é a parte do barro. Então, depois disso, sobe o hidrolato. A maioria das Mandasaias, ela tem essa característica de subir esse hidrolato.
que é essa segunda foto. Pode passar, por. Então, aí obtivemos um óleo essencial dessa espécie mandaçaia. Essa foto é mais da mandaçaia. E esse óleo, ele é denso e uma coloração meio amarelada, né? Depois desse processo, a gente faz a centrifugação para retirada de água e ficar puramente o óleo essencial. Pode passar. Então, os ensaios biológicos ocorreram depois dessa extração. Os óleos essenciais são utilizados para avaliação de inibição. Nas cepas bacterianas serão utilizadas a E. coli e a Staphylococcus aureus. Das linhagens das bactérias, os micro-organismos utilizados nos testes foram fornecidos pelo Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular, LMBM, da Universidade Regional de Cariri, URCA, sob a coordenação do professor Henrique Douglas Melo Coutinho. Então, as liagens foram utilizadas a bactéria Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, com o perfil. Essas são as liagens e o perfil de resistência de cada bactéria. Pode passar, Pro. O preparo e a padronização dos inóculos bacterianos. Primeiro foi feita as culturas de bactérias, as linhagens de bactérias ativas foram inoculadas em Bayern-Hertz Infusion e suspensão por crescimento bacteriano. Então, as culturas de bactérias ficaram mantidas a 4 graus Celsius em Hertz Infusion. Antes dos testes, as linhagens foram repassadas para o meio HIA, incubadas a 37 graus por 24 horas. As linhagens as linhagens de bactérias ativas foram inoculadas e a concentração recomendada pelo fabricante. Aí, dos antibióticos. Os antibióticos utilizados foram a gentaminicida, canamicida e neomicida, foram adquiridos na Sigma Chemical Corporation, nos Estados Unidos. Todos os antibióticos foram desenvolvidos em água esterilizada. Para a realização dos ensaios antibacterianos. Todos os ensaios microbiológicos foram realizados no Laboratório de Microbiologia Aplicada. A avaliação da atividade antibacteriana com determinação da concentração inibitória mínima, que é CIM, in vitro, e a atividade moduladora da ação antibiótica in vitro por contato direto. A análise estatística dos ensaios microbiológicos. Então, vou falar aqui um pouco do rendimento das extrações do óleo essencial da espécie. Podemos observar aqui na tabela que Guaratuba tem o peso aqui de cada coleta do total da coleta da própolis, né? Referente à Mandaçaia quadrifaciata, que foi 210 gramas e 7,6% de rendimento do óleo. Morrete 106, 92 gramas, 6,7 rendimento. E Paranaguá, 1,80 kg, 28% e 63%. Depois tem o rendimento das espécies Tetragonista angustula, que a Guaratuba foi 212 gramas, deu 9,46%. Morretes não obtivemos óleo essencial da espécie Tetragonista angustula. E Paranaguá, 135 gramas, ficou abaixo de 1%, 0,36 gramas, 0,36%. O rendimento do óleo essencial, que está ilustrando aqui, o óleo essencial antes da centrifugação e após a centrifugação. Dos óleos essenciais são lipofílicos, ou seja, ele tem afinidade por gordura. Então, contém entre 300 a 400 moléculas aromáticas. O agrupamento dessas moléculas, como fenóis, terpenos, oxídos, aldeíno, interagem em diferentes formas com cada micro-organismo, impedindo a reprodução das bactérias patogênicas e, por muitas vezes, destruindo seu DNA e dificultando, assim, a ação dos micro-organismos. Então,
o óleo essencial ele tem essa ação, então ele tem muitos, devido a ter muitas moléculas, 300 a 400 moléculas, eles interagem ali, fazendo essa inibição. E aqui tem a ação antibacteriana, que foi feita através do ensaio DISCO, frente à cepa de Staphylococcus aureus. Aí os resultados mostram um óleo de inibição, conforme a tabela abaixo, de 17 a 19. Então, aqui é a média, 3,13 milímetros de média, e de Guaratuba, e desvio padrão de 2,75 milímetros. Da espécie, a primeira espécie é a Mandaçaia quadrifaciata, Guaratuba e Paranaguá. E a próxima espécie que foi feita esse óleo de inibição é da espécie tetragonística de Guaratuba. Então, teve 2,13 milímetros na média e 0,80 por desvio padrão. Aqui são as fotos que ilustram esse óleo de inibição. A primeira é da Mandaçaia quadrifaciata. O segundo também, só que é Mandaçaia de Guaratuba. A Mandaçaia de Paranaguá e depois a Mandaçaia quadrifaciata de Guaratuba também. A avaliação da atividade antibacteriana do própolis e do óleo essencial e de abelha nativa da Mandaçaia quadrifaciata. E a avaliação da atividade moduladora da resistência bacteriana dos antibióticos. Pode passar, prof. Esse quadro, ele mostra bem o antibiótico isolado, né, que é essa parte aqui branca, a primeira coluna. A segunda coluna é o antibiótico canemicina, né, com o própolis, o extrato de própolis mesmo. E o terceiro é o óleo essencial, juntamente com o própolis e o antibiótico. Então, isso faz com que a ação do antibiótico, ele melhora, ele potencializa a ação do antibiótico. Então, ele tem uma redução de ação desse antibiótico. Essa figura, ela mostra o resultado da atividade moduladora do óleo essencial, da própolis. E aí, tendo em frente essa atividade moduladora, combinada com gentamicina, foraliases S. aureus e E. coli, quando comparada à concentração de inibição mínima. Então, esse valor é testado onde potencializou o efeito do antibiótico. Pode passar, prof. Então, esse outro quadro ilustra também o óleo essencial de abelha nativa, a espécie Mandaçaia quadrifaciata. Só um minutinho. Aqui está aparecendo esse negócio aqui Está aparecendo um negócio aqui na frente do slide. A avaliação da atividade moduladora da combinação do própolis também, frente à cepa bacteriana, gram-positivas e gram-negativas. Com o neomicina, esse antibiótico, também potencializou o efeito do antibiótico. A própolis, só a própolis, e com a própolis e o óleo essencial. Então, potencializa mais o efeito. Então, a junção desses dois componentes, a própolis pura e esse óleo essencial, ele potencializa essa ação. A caracterização química dos óleos essenciais da própolis das espécies Mandaçaia e Tetragonista angustula. Essas amostras, como eu havia mencionado, elas foram encaminhadas ao Laboratório de Produtos Naturais, Ecologia, do Departamento de Química na Universidade Federal do Paraná para análise químicas, onde serão diluídas conforme o protocolo para análise cromatógrafa em aparelhos em marca Shimadzu e a coluna SH-RTX.
Então, vai ser acoplado o espectrometômetro de massas para a determinação da composição química. Das considerações finais, os resultados da avaliação da atividade moduladora, da combinação do própolis e o óleo essencial da própolis, da mandaçaia quadrifaciata com gentamicina, neomicina e canamicina, contra cepas gram-positivo e gram-negativas, revelaram o potencial tanto do óleo essencial, tanto do própolis como do óleo essencial, na atividade antibiótica. Então, podemos refletir os resultados através do momento que esse estudo possibilitou o conhecimento dos potenciais químicos, biológicos das espécies estudadas através dos ensaios realizados. Todavia, futuras pesquisas poderão ser realizadas para avaliar os diferentes aspectos em relação ao teor, composição química dos óleos essenciais. Aqui são algumas referências utilizadas. E obrigada, gente. Muito bem, Maura. Muito obrigado pela apresentação. Isso, valeu. Gostei também. Você atrapalhou um pouco nas palavras ali, mas tá valendo. Umas palavras meio esquisitas, né? Então, obrigado aí, Maura, né? Acho que por isso que é importante os estudantes fazerem a apresentação, porque eles também vão desbloqueando um pouco esse linguajar, né? É um linguajar bastante específico, né? De microbiologia, que, claro, né? Nem eu nem a Maura somos microbiologistas, mas ela está bem empenhada ali no laboratório em fazer as análises microbiológicas, né? Uma parte a gente submeteu lá para os meus colegas para fazer essa atividade antibiótica, mas a análise microbiológica, ela está ali tentando, né, Maura? Ali os halos e tal, porque também faz parte desse processo, né? Ela também se envolver com essa parte mais química e microbiológica. Então, ela tem 3 viés aí, né? Um viés de ciências ambientais, um viés de microbiologia e um viés de química, né? Portanto, nós vamos fazer nós vamos fazer o análise do óleo lá em Curitiba, mas quem vai fazer a análise para dar a composição química vai ser a Maura, né? Nós só vamos pegar os resultados de lá, que vem um monte de gráficos. De lá, você disse que é dos parceiros lá, daí eles fazem só o ensaio bacteriano, né? Isso é uma coisa, mas assim, da composição química, Paulinho, nós fizemos ali em Curitiba, no departamento de química, com a professora Beatriz, e ela manda para nós um monte de gráfico e a gente vai ter que transformar aquilo, né, em a composição química, ou seja, o que tem nesse óleo, o que tem nesse óleo de própolis, né? Ah, tá, ainda vai ter essa parte ainda para defesa. Tem ainda essa parte. E tem a parte também de outro período, que esse é o outono e inverno, a gente vai fazer do verão. Agora vai começar as coletas do verão, para fazer um comparativo. Só isso aí já dava uma dissertação, mas nós somos meio gulosos, né? A gente queria fazer um doutorado disso, sim, porque é bastante coisa. Eu já vou dar umas sugestões aqui. Deixa na minha vez aqui. Tá bom, vai lá, Gilson. Pode abrir, Paulinho, não me incomoda. Não, podemos fazer na conversa, né? Pode ser no diálogo, bem de boa, acho que vai ser legal. Então, primeiro, assim, né, o de praxe, parabenizar o trabalho de vocês, né, Luiz e Maura, e a gente vê o critério e o trabalho que vocês tiveram em função de todas essas análises, como diz o Luiz, essa gulosidade de vocês, né, essa gula de vocês, demandou um serviceiro danado, né, Maura? Você deve ter passado algum dia no laboratório. Muitos. Nossa, para a extração de óleo mesmo, a gente demorou muito, porque não subia óleo, eu ficava indignada. Daí eu falei, não, vai subir. Eu falava, e o Carlos sempre me ajudando ali, né? Eu não deixo de mencioná-lo, porque ele vai nas coletas comigo, tudo. A gente faz a coleta e a gente tem essa relação com o meliponicultor. Não é só ir lá, pegar o material e analisar e ter mérito próprio, né? Não. É que essa junção, né, de participação mesmo deles, assim. A gente também fez um artigo, né, Luiz, bem bacana, onde eles mencionam, eu peguei uma população de amostra de 8 meliponicultores, mas eu tenho um grupo de WhatsApp, 2 grupos de WhatsApp, cada grupo tem 250 meliponicultores. Então, a gente fez um artigo relacionado à interação da planta-inseto, né, prof? Da planta com a abelha, né? Para ver quais elas visitam, quais as espécies, e foi bem bacana.
Isso ainda nem está aí, né? Isso ainda é a extra. E assim, frisando, né, Gilson, que tu sabes muito bem, e o Paulinho também, um trabalho desse de campo, ele só é viável se você tem o contato pessoal com essas famílias que cultivam. E a Maura tem uma relação com esse pessoal há muitos anos. Então isso facilita o contato, de chegar lá. O cara não vai abrir a caixinha de abelha dele e dar o própolis para você assim, porque você é bonitinho, né? Não. A Maura vai lá, ela ajuda, ela dá uma assessoria técnica para eles, ela tem uma relação de confiança, e isso facilita. Se não fosse isso, gente, nós não tínhamos nada. Nós estávamos agora só contando história para vocês, não tinha extraído óleo, não tinha feito nada, né? É exatamente isso, Luiz, que tem que valorizar, porque a Maura vem trazendo esse trabalho com a meliponicultura desde o tempo da agroecologia, né? Essa é a parte legal. Então, ela trouxe isso para o mestrado, sabe, para pesquisa. E isso foi muito interessante, que ela estava junto com o Diomar, a gente ajudou, né? Teve o Renato Rau, né, Maura? E aí vocês continuaram a caminhada. Essa parte eu acho que é sensacional. E aí, isso que o Luiz falou, eu ia sugerir, assim, eu acho que vale a pena dar uma discorrida no texto depois, na hora que vocês tiverem um tempo, desse processo, sabe, Maurinha? Colocar isso um pouco da tua história de formação, para dar um contexto no trabalho. Porque daí, no projeto, eu sei que vocês tiveram que trazer para a qualificação, a gente sabe, né, tem toda essa amarração de tempo, e a parte da sintetização da escrita, né, sempre é complicada. Mas eu acho que essa narrativa de você, da sua história aí, e trazer essa narrativa da tua parceria com esse pessoal, porque eu sei, né, essas idas e vindas da Maura, né, da meliponicultura, desde o início da agroecologia, Luiz, eu acho que vale a pena colocar, tá? Eu tinha feito um documento editado para mandar para vocês, mas roubaram meu notebook domingo, e aí eu fiquei meio na mão. Então, assim que eu consegui organizar, eu fiz todas as anotações do papel aqui, daquilo que eu tinha de memória e da nova leitura do trabalho. Mas assim que eu der, eu quero mandar, por exemplo, eu trabalho muito, Luiz, com a base da etnoecologia, não sei se já chegou a ler, o Paulinho deve ter lido, né, do Toledo e Bassols, que vai também ajudar vocês, inclusive, a caracterizar essa fundamentação do ecodesenvolvimento, sabe? Trazer um pouco para aquela questão do próprio projeto do mestrado de vocês, né, do ETS. E aí acho que dá uma reforçada. Porque é uma coisa que a gente sempre coloca bastante com preocupação, é sentir assim, como é que a gente faz essa interação entre o processo da bioprospecção, né, ou da prospecção, e a ligação com o saber das pessoas, com a proposta de ajudar a valorizar esse saber, né? E eu acho que, nesse sentido, esse relato da Maura e essa coisa que você falou aí, Luiz, agora, inclusive até para mim pode mencionar, né, no relato o artigo que vocês fizeram. E essa parceria com os meliponicultores vai contextualizar o trabalho, eu acho que isso vai ficar legal. E isso pode ser já na introdução, já ali, né, na apresentação do trabalho, tá? Eu acho que vai ficar bem da hora. Bom, eu vou começar de trás para frente, gente. Eu vou começar com algumas perguntas, sabe? Que eu fiquei com algumas dúvidas, porque o trabalho é muito legal, só que ele foge um pouco da área de formação, né, Paulinho? Por exemplo, eu tive que dar uma olhadinha, né? Por que escolheram, né, a Staphylococcus e a Escherichia coli? Por que vocês essas duas? A Staphylococcus aureus, ela é uma bactéria muito perigosa, né? Tanto é que ela faz uma ação quando você é contaminado no organismo, ela é muito pior do que a E. coli, né? E essa bactéria, ela atinge até o miocárdio, né? Ela vai direto para o coração. Então, ela é muito importante e é muitas causas, assim, de contaminação, tem muito casos, assim, no SUS. O meu sobrinho mesmo foi que ele foi contaminado com essa bactéria e ele tinha 11 anos na época, 11 anos. E deu até, a gente teve que levar, ele teve aquele processo de parecer que estava tendo infarto, sabe? Daí levou para o SUS e ele ficou internado na UTI, tudo, e contaminado com essa Staphylococcus aureus, né? E deu essa miocardite nele, né? Então, é muito importante ter bastante pesquisas relacionadas a essa bactéria e ver realmente a ação do óleo nessa bactéria, né? Que a bactéria é bem perigosa e a E. coli também. E foi as bactérias também que a gente já tinha disponível ali, né, professor? Então, a gente vai testar essas duas novamente. Eu vou repetir novamente esse ensaio. Só para reforçar, uma é positiva, uma é gram-positiva, Isso, outra gram-negativa. a gram-positiva e a gram-negativa. Uma tem uma parede espessa, outra tem uma parede larga. E isso é que muda, né?
e daí você penetra de maneira diferente o antibiótico e também o óleo, no caso, né? Ele interage. Por que eu pergunto, Luiz? Porque, para mim, esse é um aspecto inovador do trabalho de vocês, tá? Para mim, esse vocês estão trabalhando com perspectivas, né, antibacterianas ou antibióticas que ainda, assim, são inovadoras, né? São questões, por exemplo, vocês estão buscando no óleo essencial uma forma de poder regular, né, e, vamos dizer assim, combater, né, essas duas bactérias. Então, acho que também cabe colocar no trabalho, porque isso justifica muito o trabalho de vocês, né? Porque, assim, o que eu vou olhar? Composição química, né, Luiz? Tem vários estudos que trazem a composição química do própolis e do geoprópolis. Então, né, não é, ele, claro que carece, mas não é tão inovador. Agora, os ensaios microbiológicos que estão fazendo, das duas, da gram positiva e gram negativa, que você, né, explicou, por que usar as duas, né, em função das paredes, em função da característica diferente, eu acho que cabe valorizar um pouco mais, detalhar um pouco mais ali no trabalho, tá? Porque isso vai também trazer... Por que vocês escolheram justamente, né, essas bactérias e as duas diversidades de gram positiva e gram negativa importantes para buscar esses remédios, né, Maura? Buscar os antibióticos. Sim. Bom, nesse sentido, eu vou fazer outra pergunta também. Por exemplo, assim, ó, os ensaios, né, bacterianos e microbiológicos fizeram lá com o pessoal de Cariri, né, do Cariri, não é isso? Isso. Tá. Porque o que uma parte, né? Uma parte lá do teste com antibiótico, a outra parte a Maura está fazendo aqui. Ah, tá. Então, acho que cabe detalhar isso também, Luiz. Até ela colocou lá, que foi feito lá no laboratório, mas daí se misturou tanto assim, com tanto procedimento metodológico lá, que ela tentou explicar no trabalho, com fotos e coisa nada, que para mim ficou um pouco confuso, sabe? Mas acho que cabe detalhar, que vocês vão fazer ensaios aqui também. Eu não percebi isso no trabalho. Bom, outra coisa. Isso é verdade, Gilson. Explicar, ó, que a gente conseguiu acessar esse material apenas no finalzinho de janeiro, desse resultado com os antibióticos, mas antes disso, novembro e dezembro, a Maura estava quebrando cabeça ali para também fazer esses testes com as duas bactérias aqui. E aí, o que eu também percebi, assim, né, agora, que o grande boom de vocês ali, a descoberta para mim é a potencialização dos antibióticos, né? Que é ali que deu o resultado. Não isolado, de forma isolada, não foi tão promissor, né? Mas a potencialização dos antibióticos foi bem interessante. E que também eu acho que, assim, nesse sentido, né, eu tenho umas dúvidas quanto à hipótese que vocês selecionaram. Não sei, Mauro, para mim, né, aí é a experiência minha, né, eu acho que os agricultores, os agricultores têm ciência, né, eles sabem do potencial do própolis, tá, e do geoprópolis. Só que eles não utilizam, ou não comercializam, porque não tem mercado, não tem... vamos dizer, eles não têm como, eles usam para isso, para muito caseiro ali. Por que eu digo isso? Nos lugares que eu vou, o pessoal usa muito para tratar ferida, para tratar com extrato de própolis que eles fazem lá com álcool, né? Você vai ver, isso tem muito por aí. Inclusive para tratamento de animais, né? Então, não sei, dá uma conferida. Eu não sei se... Então, na verdade, a maioria que eu falo, que eu converso, né? Tanto até nesses grupos, não só a minha população em amostra, né? Ali, eles não usam, eles não utilizam. Eles fazem só a isca, né? Usam como atrativo para a abelha. Eles têm muito medo de usar, porque não sabem realmente o que faz a composição. Eles sabem o que a própolis da apis faz. E daí eles automaticamente pensam que também poderia fazer. Mas, assim, eles ficam com um pouco de receio, principalmente da mandaçaia, né, por causa do gel, que está misturado com gel própolis, e da jataí, eles também não utilizam, assim, mas já está mudando essa realidade aqui no litoral, por conta daquele processo que o Renato Hall está fazendo lá, Poliniza Morretes, né, ele já está expondo alguns estudos sobre a própolis, ele faz os estudos dele próprio, né, tudo. Então, o pessoal está bem engajado, tanto é que um dos grupos que eu faço parte são realmente desse pessoal que está tudo ali, né, 250 meliponicultores, e, assim, algumas pessoas, assim, tipo, a gente fez até
esse artigo a gente perguntou também, sabe? Mais ou menos 40 respostas, né, prof, que teve, né? 40 formulários preenchidos, né? E eles falam que não utilizam, né? Que só fazem isca, eles não sabem fazer também a diluição para comercializar, mas essa realidade também mudou no Ministério da Agricultura, através do MAPA, que agora eles liberaram essa comercialização da própolis como produto artesanal. Entendi. Então, você pode utilizar desde que siga algumas regras, entendeu? As regras são bem básicas, assim, sabe? Que você tem que utilizar a espécie de origem, não trazer a espécie de fora, não tem que ter... se você tem a jataí como nativa, como é a origem dali daquele local, você pode utilizar a própolis dela. Você pode comercializar com selo de artesanal, você pode requerer esse selo através do MAPA. Inclusive, você colocou no trabalho, ficou legal aquilo, também achei legal, porque isso também reforça o potencial de vocês junto ao desenvolvimento local, né? Porque é justamente para isso que você está fazendo o estudo, né? Diga uma coisa, desculpe interromper, Maura, a análise desse questionário, depois ele vai entrar na dissertação? Vai ser resultado também da dissertação? Do artigo? O Justo sugeriu agora, eu achei interessante também colocar, né, prof? Tá, não estava fazendo parte ainda? Não, o artigo não estava, o artigo estava separado. Vai entrar na a gente menciona, né, prof, que a gente vai fazer esse estudo, já tem esse estudo de interação de planta-inseto, né? Tá. Não, era essa dúvida. Que é legal, né, Paulinho? Eu acho que esse vai dar o contexto do trabalho e ele vai amarrar, Maura, com o objetivo que é o objetivo do projeto, né? Do mestrado, que é o desenvolvimento territorial sustentável. Isso vai dar esse contexto, por isso que né, a gente comentou. E assim, ó, para mim, não sei, é que na minha experiência, eu não fiz essa pesquisa, então é legal que você menciona essa pesquisa, porque o mercado de própolis e geoprópolis, por exemplo, Santa Catarina, o pessoal de Santa Catarina já é forte nisso, né? E eles já comercializam, o pessoal da Epagre tem processamento e tal lá, né? Até conversar com o Renato Raul, ele vai trazer essas, mas aí eu acho que do litoral, então é novidade. Também acho que é por isso que é legal estar esses dados, né, no teu projeto aqui, na tua dissertação. Acho que é legal. Bom, aí assim, ó, eu tinha uma outra pergunta, que qual seria a devolutiva da pesquisa aos meliponicultores? Você já está dando aqui agora várias respostas, por isso que, né? Por isso que é legal colocar a tua pesquisa do artigo, tá? Também eu ia pedir assim, qual foi, né, a ação dos óleos essenciais em comparação aos antibióticos, mas agora com os gráficos que você trouxe, que eu não vi esses gráficos no trabalho, 20, a figura 20, 21 e 22, né? Não. Eu não vi. Não. Ah? Você chegou a ver, Paulo? Eu não lembro agora. Aqueles com as barras. Não, ela está no trabalho. Eu não consigo abrir o trabalho aqui, mas tudo bem. Agora, com os gráficos ali, você apresentando, eu consegui... Está na página 54 lá, Gil. Tá, então eu não tinha visto, passei reto nele. Bom, outra coisa que eu ia sugerir também, a Maura sabe bem, é definir, Maura, o geoprópolis, detalhar melhor as características. Por que o da mandaçaia é geoprópolis, né? E o da jataí é própolis. Que eu também acho que, porque isso a gente fica confuso, sabe? Você misturou os dois e é diferente um do outro, sabe? É bem diferente. Eu acho que está na página onde eu começo a falar das espécies, detalhar as espécies. Fala, mas você não cabe, você vai misturando tudo e joga tudo pro própolis ali. Então, eu acho que cabe, por isso, assim, sugestão também para vocês, ó. Define lá, por exemplo, mandaçaia, né? Tetangústula e a quadrifaciata lá. Coloca mandaçaia e jataí. A partir do início, apresenta as duas e vai mandaçaia e jataí. Por que eu digo isso? Porque também vai melhorar o diálogo com os agricultores. Aí pode tirar, né, os nomes científicos depois. Pode colocar nos gráficos, tudo que vai ter que apresentar em revista, né, Luiz? Mas eu acho que a conversa em si, e daí sempre definir mandaçaia, geoprópolis, jataí, própolis. Porque isso vai dar muita confusão na leitura. E quando você olhar a composição química dos dois, vai dar muita diferença, né? Aí também, assim, nesse sentido, eu acho que cabe, Maurinha, caracterizar melhor
o litoral, tá? Porque uma das coisas que observo no trabalho de vocês é assim, ó, vocês relacionam que cada geoprópolis e própolis é dependente das características do lugar, né? Ele vai depender da Mata Atlântica aqui do litoral, ele vai ser diferente da Mata Atlântica, inclusive lá da Bahia, né? E por que isso? Porque são solos diferentes. Ele está muito relacionado ao tipo de solo de cada região, né? Até o geoprópolis da Mandaçaia é mais característico, mas mesmo da Jataí também. Por que isso? Cada planta em determinado solo vai ter disponibilidade de alguns elementos, outros não. Então, acho que cabe dar uma caracterizada, assim, ó. Por exemplo, também falar, ó, que está inserido, né? Aí vai a hora do Paulinho, acho, em floresta, aqui baixa latitude, né? Ou baixa altitude, aquela coisa da umbrófila densa, umbrófila mista, sabe? Caracterizar isso, porque cada tipo florestal também vai dar uma característica na composição do própolis e do geoprópolis. Vai. Isso é para dar uma cara um pouco mais criteriosa no trabalho de composição química e avaliação microbiológica, porque daí vocês vão poder dialogar sobre as relações de cada coisa. Chegando, né, os resultados, vão poder trazer alguns diálogos em função da característica de cada situação. Porque eu vejo que você, né, tipo assim, você colocou as considerações, tudo, eu sei que vocês vão caminhar para isso agora para frente, mas não comparou com outros trabalhos feitos, né? Por exemplo, lá o de Barreiras, né, que ele já tem lá algum trabalho, o Silva também, né? Uhum. Acredito que você vai trazer esses diálogos com esses textos depois, né? Eu acho que cabe isso, tá? Não sei, assim, eu estou aqui tentando ajudar, tá? A ideia é tentando ajudar para ver se melhora. Bom, outra coisa que eu vi, assim, ó, ficou bastante detalhado no trabalho os critérios metodológicos, os procedimentos, né, dos métodos. Pelo que eu vi, alguns são protocolos, não tem como mudar, não é isso? Isso. O de extração de óleo é novidade também, você teve que adaptar. Tive. Então, eu acho que cabe detalhar o da adaptação para a extração do óleo. Agora, os demais é protocolar. Então, sabe, ficou muito detalhadinho. Eu sei que deve ter dado muito trabalho, e para poder caracterizar cada um, eu digo isso porque, assim, a gente tem um costume, né, na área dos solos, de colocar lá protocolo de pesquisa, de análise e tal, né? E não tem que detalhar. E o máximo que você pode colocar lá, vamos dizer assim, ó, aparelho e tal, né? Mas o protocolo é o mesmo, não tem como mudar, né? Então, Gilson, será que isso não seria até digamos assim, uma contribuição para ser valorizada? Foi preciso desenvolver um método para esse caso específico. Esse do óleo essencial, sim, Paulinho, mas os outros lá dos ensaios microbiológicos, para mim, porque eu olhei outros trabalhos, são os mesmos, é protocolar. Por exemplo, sei. O uso mas eu digo no sentido de valorizar essa contribuição, né? Para esse caso específico, teve que se adaptar ao método. Isso, né? Agora, da extração do óleo, sim, Paulinho, tranquilo. Mas sabe, Gilson, nós apanhamos aí agora um monte para fazer a análise microbiológica do óleo por gel de agar, ali que ela mostrou a fotinho da mão dela. Nós tínhamos aí protocolo, aí nós fomos puxar dos meus estudantes anteriores e tem um monte de furo, cara. Né, Maura? Porque essa coisa de tu dizer que foi fulano, beltrano, ciclano que fez, aí tu vai reproduzir, tu não consegue. E nós estamos apanhando agora. Então nós vamos ter que botar, porque daí nós vamos ter agora um assim, ó, não. Para o óleo essencial é desse jeito, porque para cada tipo de amostra é muito diferente mesmo. Então, e a gente estava fazendo ali... Bota como objetivo isso. A Maura dizia, Luiz, não sai óleo. Eu digo, mas como? Pô, já vi artigos aí que os caras tiraram óleo de própolis. Daí, ó, ela fez toda uma maceração, deixou descansar, põe um pouquinho de água, macera, deixa virar uma gosma, aí põe 2 litros, aí sai o óleo. E a gente estava botando a pedrinha, metendo o própolis lá e não saía nada, cara. E agora sai, ó, 20% de rendimento, isso é um monte. Isso eu entendi, Luiz. Assim, só que eu achei, por exemplo, para fazer o ensaio com os antibióticos, ele também tiveram que inovar, adaptar alguma coisa? Não, ali tem razão. Ali é tudo meio parecido. Então, nesse sentido, porque, claro, a extração do óleo, assim, isso é novidade para mim. Até eu fui dar uma olhada, né? Isso eu tenho que detalhar bem. Mas eu vi que daí tem, sabe, fotinha de cada coisa lá, tal. Assim, ficou muito
o trabalho trouxe muito só do método, né? Inclusive da avaliação dos antibióticos. Aí eu fiquei meio assim, mas isso não é protocolar, né? Então, não sei, sabe, ele caracterizou como se o trabalho quisesse valorizar um protocolo. Agora, da extração do óleo essencial, isso tem que valorizar. Mas não sei, Luiz, é sugestão também, né? Eu estou colocando aqui como sugestão. E aí, nesse sentido, eu queria trazer a questão dos objetivos. Porque daí, se você olhar, o objetivo geral ficou quase igual ao objetivo específico. Sabe, aos 3 objetivos específicos. E, para mim, o objetivo geral de vocês, né, ele está mais ligado à própria observação do óleo em si, né, e não só a avaliação, porque, assim, não sei, para mim, a avaliação de composição química do gel própolis e do própolis, ele seria um objetivo específico, para mim. E até ele está lá também, né, a composição química. A avaliação microbiológica, para mim, também. Ele seria um objetivo específico. O mais geral que vocês estão querendo aqui é promover o uso medicinal, o uso, né, farmacêutico do própolis, do gel própolis daqui do lugar. E mostrar aí, a potencialização, né? Porque para mim é isso que você quer. Você quer que fomente o uso do gel própolis e do própolis pelos meliponicultores, não é isso? Também. Porque para mim, assim, não sei, parece que aí para isso teria que analisar quimicamente, depois avaliar o potencial, né, microbiológico, bacteriano, e a partir dessas análises a gente reforça o potencial medicinal. Então, de repente, é promover ou avaliar, não sei, assim, porque ficou muito procedimento metodológico o objetivo geral. Vocês fazem olhar, né, olhando o trabalho em si e os processos que foram colocados ali, dos métodos que vocês utilizaram, ele ficou parecendo que são vários objetivos específicos que ele juntou no objetivo geral. Se tu olhar lá, né? Que tanto que o objetivo geral está com 2 lá, né? Que é avaliar primeiro, investigar a composição química e depois avaliar o potencial microbiano. E ele está no objetivo específico isso também. Então, não sei, talvez ligar mais com a hipótese, que é o que vocês querem ver aqui, ó, né? Que como não se utiliza esses geoprópolis e o própolis pelos meliponicultores, fomentar esse uso, é trazer esse potencial. Excelente, Gilson, adorei essa ideia. Não sei, é sugestão também, né, Luiz? É tudo sugestão aqui, gente. Eu estou viajando um pouquinho aqui, mas é para a ideia para dar uma arredondada no trabalho. E aí, outra coisa, assim, agora, eu fiquei meio sem entender a tabela número 3. Por que vocês somaram o percentual, Luiz, o Mauro? Não precisava, isso é coisa da Maura. Eu não entendi isso, daí fiquei meio com dúvida. Para ver o total da espécie toda. Mas porque assim, se tu olhar, somando o percentual, não sei se bate, eles vai ter que fazer uma média ponderada aí. Não tem nada a ver, é verdade. Fiquei na dúvida, foi qual que era a intenção. Depois que ela trouxe a apresentação, que eu percebi. É para avaliar o percentual, né? Porque para mim isso é outra novidade, não é, Luiz? Vocês se impressionaram com a quantidade de óleo essencial que conseguiram tirar, não é isso? Sim. Então, acho que cabe também valorizar isso, tá? Porque pelos outros estudos que eu olhei, vocês conseguiram uma proporção bem alta de óleo essencial. Talvez esse método, o método que vocês adaptaram, trouxe isso. E nossa, Jussu, foi assim, e a gente colocou no balão, começou a ferver, não demora para subir. Eu coloquei 4 horas, porque eu coloquei um valor que a gente ficava lá, né, para quanto mais subisse, melhor para a gente. Mas assim, subiu, 20 minutos, já está subindo tudo. Hidrolato, começa a separação do óleo, e já acontece, e a gente ficou muito empolgado quando isso aconteceu. Mas foram muitos perrengues antes. Um artigo, né, Maura? Só isso dá um artigo. Não, legal. Foi para mim assim, duas partes inovadoras do projeto, além, né, de trabalhar com geoprópolis e próprio, já é inovador, né, Luiz? Já é uma coisa diferente. Mas ainda mais a nativa. Mas esse procedimento que vocês tiveram para tirar o óleo essencial e o potencial vamos dizer assim, de potencializar os antibióticos, isso para mim são as duas novidades do trabalho de vocês, tá?
E aí eu vou entrar um pouco na minha área, assim, da agroecologia, e vou puxar um pouco a orelha da Maurinha, né? Maura, eu acho que assim, ó, você tem que dar uma aprofundada ali, né, nesse processo da transição agroecológica. Por exemplo, descrever um pouco melhor qual que é o sistema de cultivo aqui no litoral, falar um pouco das pupunhas, das bananas, do agrotóxico, dessas hortaliças, né, da produção. Em Guaratuba, Morretes são grandes produtores de hortaliça e utilizam muito agrotóxico dentro da área de proteção ambiental. E como que a transição agroecológica, ajudando pela meliponicultura, pode trazer o fomento da agrofloresta, Mauro. Se a gente quiser ter meliponicultura, vai ter que ter agrofloresta no litoral, não é? Sim, com certeza. Não dá para ter meliponicultura com produção de palmito com veneno, produção de banana com veneno. Então, eu acho que cabe você trazer um pouco mais essa coisa da agroecologia, inclusive amarrando daí com o que você fez do artigo, dessa pesquisa com os meliponicultores, tá? Então, né, porque para mim, assim, você pode trazer mais a agroecologia. A agroecologia ficou escondidinha no meio do texto lá. E aí, né, como a Maura é agroecóloga, vou puxar a orelha dela para ela trazer mais forte isso, tá? E é legal que você trouxe da transição agroecológica. Eu acho que a meliponicultura é um dos potenciais para fomentar a transição agroecológica no litoral. E aí o própolis e o geoprópolis seria mais uma vertente, né, mais um produto da transição agroecológica aí, que pode ajudar a fomentar, né, não só a geração de renda, mas a qualidade de vida. E aí é outra, né? Porque para mim ficou um pouco contraditório, você usa a Amartya Sen, usa o Sachs, né? Traz lá o Furtado, né? Criticando um pouco o desenvolvimento sustentável, mas ao mesmo tempo você traz um foco muito grande no fomento econômico do produto. Mas eu acho que pode trazer na qualidade de vida, saúde, né? Transição agroecológica para você melhorar o teu sistema, parar de mexer com agrotóxico, sabe? Trazer essa questão da agroecologia mais forte no teu trabalho. Eu acho que isso, né? Você tem capacidade para isso e ficaria legal também, tá? Eu acho que é isso, assim, Luiz, que eu tenho. Até falei demais já, porque a gente foi conversando aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, outra coisa, né? Vocês vão fazer a etnoprospecção, então, que é o artigo, né? Na verdade, é o artigo que vocês fizeram. Da interação planta e abelha? Isso. Sim, a gente fez um artigo, né, A gente fez um artigo já dessa parte, e daí a gente vai publicar, né, prof? Tá, beleza. Por que que eu pergunto isso, né? Porque eu acho que também você pode valorizar, já na introdução, essa questão do conhecimento, né, tradicional, ancestral, sobre as abelhas nativas, tá? Por que eu digo isso, tá, Maurinha? Porque a preocupação minha, gente, sempre assim, ó, quando a gente trabalha com bioprospecção farmacêutica, o Luiz sabe bem, geralmente isso vai parar na mão de algum mercado, né, Luiz? O pessoal patenteia, e aí some da mão dos agricultores, das pessoas que dominam esse conhecimento, sabe? É uma apropriação do conhecimento pela academia, e daí não tem essa devolutiva, que é o contrário que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo a devolutiva com os meliponicultores, né? E aí, sabe, para caracterizar que esse saber sobre o manejo das abelhas nativas, ele é das tribos originárias, né? Ele vem lá de trás. Você até coloca assim, mas bem pinceladinho, sabe? Então, que o trabalho de vocês também procura valorizar esse saber ancestral, inclusive para registrar academicamente, trazer o potencial dos estudos, né, laboratoriais, para valorizar esse conhecimento, porque se tu colocar, lembra da história? As abelhas nativas só foram manejadas aqui de forma, vamos dizer assim, pelos brancos, pelos colonizadores, a partir dos padres, que precisavam da cera de abelha. Então, eles precisavam fazer as velas, né, Luiz, lá atrás, e não tinha cera. E aí, só que daí, a abelha nativa, a cera escura, e daí dava uma cinza preta. Então, eles aí trouxeram a apis. E aí a apis virou uma espécie exótica que compete pela florada, né, na Mata Atlântica com as abelhas nativas. Porque se tu olhar, a mandaçaia, a uruçu, elas têm uma morfologia muito similar, de certa forma, em tamanho do corpo, né, que usa as mesmas flores. E aí, por isso que a gente tem uma diminuição muito grande em regiões da mandaçaia e da uruçu, principalmente. Elas usam a mesma florada, as mesmas espécies.
E a Apis acaba competindo, imagina, você pegar uma colmeia de Mandaçaia, que tem 3 mil, né, indivíduos na colmeia, competir com uma que tem 35, 50, até 70 mil abelhas trabalhando, ela não dá conta. Elas tiveram que migrar para regiões mais escondidas ainda, foram mais para dentro da mata. Eu não sei se tem competição pelos troncos também, pelos ocos de árvore, onde faz ninho. Aí eu já não sei, Paulo, nunca vi isso, cara. Mas também eu acho que tem sim, eu me lembro que no Parque Nacional do Iguaçu estava tendo um problema bastante grande com isso, porque estava tendo muita produção de apis no entorno do parque e estavam invadindo e tomando os ocos lá. Então tinha região no centro do parque, lugares mais isolados lá do parque, em que não era possível nem andar pelo rio, de tanta apis. De tanto ataque de apis. Então já estava tendo uma... E aí, com certeza, tinha já uma pesquisa mostrando assim, diminuição da mandaçaia, e principalmente de mandaçaia, tinha visto lá, e de outras nativas, né? Por causa da apis. Sabia disso, cara. Então, a apis, ela tem assim, ela é uma alternativa econômica interessante aí, porque ela tem um mercado já estabelecido, mas ela, do ponto de vista ecológico, ela é bem problemática. Especialmente para nós aqui no litoral, né, Paulo? Por outro lado, abre o espaço para esse tipo de pesquisa aí, né, do potencial antibiótico. Assim, por exemplo, própolis de apis, eu acho que já está relativamente bem estudado, né? Mas se você, por exemplo, descobre um antibiótico feito com uma abelha tropical, né, subtropical aí do hemisfério sul aí que ninguém conhece, isso aí atrai milhões de dólares. Ainda mais agora com esses acordos aí internacionais aí de bioprospecção, né? A gente até tem uma legislação boa, mas a gente não explora o potencial do que tem no Brasil. Não, verdade, Paulo. E eu acho que cabe valorizar isso também no trabalho, porque, assim, querendo, de certa forma, vocês estão trazendo uma outra alternativa, que é a abelha nativa, não? E aí você vai ver, lembra que tem o própolis verde do mangue, né? O própolis vermelho. Você lembra disso, Maura? Que tem os trabalhos que... Lembro. Isso. E que a abelha nativa faz esse potencial também. Então, acho que, não sei, uma destacada nisso também no trabalho, tá? Gente, é assim, desculpa me estendi muito, né, Luiz? Não era a ideia. Mas, assim, o trabalho ficou... É novidade, é bem legal, sabe? É um trabalho, para mim, bem diferente. Vocês estão usando um critério bem rígido, né? E estão sendo detalhistas com as coisas. Então, é bem... Parabéns, assim. Ó. As fotos também, Maura, ficaram sensacionais, tá? As fotos ficaram muito legais. E é legal ver um trabalho onde, por exemplo, assim, você vê estudantes, né, do setor se dedicando para uma coisa diferente, né? Com orientação tão interdisciplinar, né, Luiz? Querendo ou não, porque são várias pessoas, vários orientadores de diferentes áreas trabalhando numa perspectiva para melhorar a condição da meliponicultura aqui. Parabéns, tá? E obrigado pela oportunidade de poder ajudar. Obrigada a você, Wilson. Não sei se o Paulinho reparou ali, ela colocou duas ilustrações, até prestigiando a mãe do Paulinho, que é uma grande, né, ilustradora científica. Eu já ia começar por aí mesmo. Então passa. Tá legal. Posso começar aqui? Então, já que tocou nesse assunto aí, as duas figuras ali são muito bonitas mesmo, são ilustrações científicas, né? Então, nesse sentido, eu queria que você botasse ali na legenda informações a mais sobre aquilo. Né? Ali está só citado o nome de espécie e a fonte. Está correto, tudo bem, a informação mínima possível, mas além de ter uma ilustração boa, são lindas, né, as abelhas. Além de ser uma ilustração muito bonita, você pode colocar ali as informações. Olha, não sei qual técnica, mas deve ser aquarela com nanquim ali, feito pela artista tal, tudo na legenda. Né? A artista norueguesa, né? Dinamarquesa. A Maura comprou. Comprou, então, mas então descreve ali na legenda isso, porque inclusive põe essa informação, imagem adquirida para esse trabalho, para ilustração desse trabalho. Coloca todas essas informações na legenda. Quem é a pessoa, qual é a técnica que ela usou e, principalmente, precisa colocar a escala. Tá?
a escala que foi usada. Isso você consegue ou ali pelo desenho, ou então você faz uma escala aproximada, porque encontra na literatura, né, qual é o tamanho. Daí, a partir do tamanho, daí você coloca uma escala gráficazinha ali do lado da figura, tá? Para completar aí a questão. Na ilustração científica se usa isso, mas dependendo do objetivo do trabalho, não é necessário, né? Mas como esse é um trabalho, digamos assim, que está tendo esse cuidado todo científico, aí vale a pena. Bota lá uma escalinha, né? Só para a gente ver, porque inclusive são abelhas diferentes, né? Mas uma delas é bem maior que a outra, né? Isso. Então, e aí só o desenho ali sem a escala dá a impressão que elas são iguais, são do mesmo tamanho. Mas elas, inclusive, ali, acho que a outra, a menorzinha, ela faz ninhos diferentes, né? Faz. E também usa troncos diferentes do que a outra. Mas legal, lindas as figuras aí. Parabéns pelo cuidado. Isso aí dá uma enriquecida no trabalho. Assim, hoje em dia a gente não está mais acostumado a ficar vendo trabalho. Eu sou do tempo que vinha impresso, assim, né? Então vinha uma figura dessa que chamava atenção, assim. Hoje, no meio do PDF, parece que todo mundo tem, mas a gente tem que valorizar essas coisas aí. Bom, vamos lá. Olha, gostei muito aí da abordagem que o Gilson deu, né? Não faria diferente, viu, Gilson? Você teve essa preocupação muito maior de pegar um trabalho que seria num outro programa de bioquímica, ele daria foco só numa questão, mas a gente está no PPG-DTS, né? Não é só a bioquímica. Embora a parte bioquímica ali, eu acho que já estão encaminhados, inclusive com essas parcerias aí estabelecidas aí, tá muito interessante, assim, vai render mais de um artigo, né? Já estão encaminhados aí? Já. Eu não esperaria nada melhor isso do que um mestrado. O mestrado é justamente para ter contato com as metodologias, para ter contato com os problemas metodológicos, para, inclusive, desenvolver métodos, né? Por exemplo, essa adaptação de método aí, eu acho que isso, nossa, se um mestrado chega nesse ponto de você adaptar uma metodologia, já para mim já está ótimo. Já é isso. Né? Isso. O mestrado é para isso. O mestrado você não precisa defender uma tese, você precisa dominar uma área. Dominar uma área e dominar um contexto específico. E nesse caso, assim, está conseguindo as duas coisas. Primeiro, toda a parte aí do ensaio bioquímico, eu realmente achei tudo muito correto, metodologia, etc. Né? São poucas amostras, é claro, né? O que teria para melhorar é fazer mais as coletas de inverno aí, né? Botar mais dados aí, com certeza isso vai melhorar. Mas essa parte está bem encaminhada. E o Gilson colocou mais essa parte da contextualização, de explorar mais essas outras partes, inclusive da relação com os agricultores, e eu vou também centrar minhas sugestões nesse ponto, tá bom? Bom, eu vou começar aqui, vou dar umas sugestões assim mais pontuais sobre o texto, tá? Já dizendo assim, o trabalho está muito bom, está muito consistente, né? E você escreve bem também. Obrigada. Vou começar ali, no resumo, eu acho que ele tem uma parte inicial do resumo, o primeiro parágrafo ali está muito extenso, está praticamente uma introdução, né? Não precisa no resumo, você pode deixar mais ali, o resumo mais assim, esse trabalho é tal coisa, o objetivo é tal, e chegamos na seguinte conclusão, é só isso, 3, 4 informaçõezinhas ali, né? E dá uma reduzida ali. Inclusive, a primeira parte do resumo, você pode passar lá para a introdução. Isso, primeiro parágrafo da introdução ali. Nesse sentido, eu acho que toda aquela primeira parte ali já entra no documento, ela entra direto nos títulos, né? Isso. Já entra. Então, põe esse parágrafo lá tirado do resumo, bota uma pequena introdução e bota o título, introdução, e daí os subtítulos, Litoral Paranaense, daí quais são os subtítulos, os aspectos gerais do própolis, né? E vai desenvolvendo e vai colocando aquelas questões que o Gilson levantou também, né? Principalmente sobre o potencial da melicultura para o desenvolvimento regional, para essa questão, né, ambiental local, de por que é importante se investir em pesquisas com abelhas nativas, né? Primeiro que tem uma questão assim, esse é o próprio desenvolvimento, porque a gente já está apontando que investir em abelhas importadas, como a Apis,
tem produtividade, mas tem problemas, né? E se a gente está tentando estimular formas diferentes de desenvolvimento, nada mais interessante do que justificar nesse ponto. Então, eu aumentaria aí esse texto da introdução com outros itens que foram justamente esses que a gente debateu aqui. Tá? Tudo na introdução. Certo. Bom, aí chegamos nas perguntas e hipóteses. Aí eu acho que tem uma pequena confusão aqui. Eu sei que está tudo aí, porque à medida que você foi apresentando e a gente foi debatendo, eu vi que tem muito conteúdo ali que não está nem descrito aí nessas perguntas. Não que elas estejam erradas. Mas eu vou fazer aqui, ó, eu anotei 5 perguntas, tá? E eu vou fazer 5 perguntas, depois que a gente debater essas 5 perguntas aqui, aí a gente discute aqui uma forma de melhorar um pouquinho essa parte da pergunta de pesquisa, hipóteses e objetivos, tá? Primeira pergunta é sobre a composição biológica, bioquímica do própolis. E a segunda pergunta sobre a eficácia da ação antibiótica. Essas perguntas aqui, elas estão descritas nas questões de pesquisa. Né? Tem uma terceira pergunta que é: qual o conhecimento dos agricultores com quem você trabalhou? Você falou sobre ela, mas isso não está formulado como questão. Concorda? Concordo. Pô, bota mais essa questão aí. Qual é o conhecimento a nível do uso? Você citou aí, né, que o pessoal até usa, o Gilson até falou, até usa para algumas coisas, mas o pessoal ainda é inseguro, etc, etc. Essas coisas que vêm dessa entrevista, elas estão sistematizadas? Elas... Você tem os questionários? Eu tenho questionário, tenho um livro, ata, né, de preto que eu a cada visita, a cada coleta que eu vou fazendo, eu vou anotando tudo. Eu tenho que colocar isso na dissertação, mas ainda não sei ainda então, o modo, né? E como tem já a segunda coleta, né? De novo, né? Aí eu já vou fazer essa junção. Ah, que beleza! E nessa segunda coleta eu já vou enfiar um monte de pergunta nova para você fazer. Não, pelo seguinte, olha que interessante. Eu acho que o objetivo 1 e o 2, que eu escreveria assim, né? Que é sobre a composição bioquímica e a ação antibiótica, eles são perguntas básicas, estão bem formuladas, tem método que responde, tem resultado que responde essas duas perguntas. Agora, qual é o conhecimento dos agricultores? Precisa fazer a pergunta. Isso. Então, bota como objetivo avaliar o conhecimento, e já que você tem sistematizado, abre um item também na metodologia para explicar como é que você responderia essa pergunta, ou como é que você respondeu essa pergunta, que é como é que foi feito esse questionário. Aí são métodos mesmo, né? Talvez aí precise de uma orientaçãozinha de alguém que seja da área aí da pesquisa social, né? Para ver qual é o método que a gente usa para catalogar, né? Para se chegar a essa pergunta, a essa resposta. Qual é o conhecimento dos agricultores? Concorda? Tá claro, assim, o que eu quis dizer aqui? Sim, sim. Então, tem que ver a parte de... Toda vez que você bota uma questão, se ela é uma questão que é verificável, ela é respondível, vamos dizer assim, pelo trabalho, então bota sempre na sequência, vai ter que destacar essa questão na questão de pesquisa, escrever um objetivo sobre isso, e lá no metodologia você bota um item para dizer como é que eu vou responder. E lá na consideração final, um parágrafo pelo menos para dizer, olha, verificamos no nosso trabalho que, embora os agricultores saibam do potencial, eles ainda não usam. Embora saibam do potencial, eles precisam de mais pesquisa. Embora saibam do potencial, eles não têm o mercado. Né? Não sei quais são as respostas possíveis, mas já que você levantou a bola, então vale a pena registrar isso. Então, o modo de fazer isso ter valor numa dissertação é botar um objetivo só para ele, um método só para ele e uma resposta no final só para isso. Com isso, você tem mais uma questão de pesquisa. Quadradinho, né, Paulinha? Assim, quadradinho. Perguntou lá no objetivo, bota um método para responder e bota na consideração final um resultado. Né? Você fez isso para os 2 primeiros objetivos lá, que são qual é a composição bioquímica e qual é a eficácia antibiótica.
né? Isso está bem respondido. Mas as outras perguntas, elas estão ocultas aí no trabalho. Da mesma forma, eu acho que cabe fazer um outro objetivo, que seria também uma outra pergunta de pesquisa, sobre qual o potencial da meliponicultura para o desenvolvimento do litoral, né? E esse ele só pode ficar como um objetivo geral, e aí ele não necessariamente precisa ter um método específico. O que precisa ter método específico descrito é quando você usa questionário, ou quando você faz qualquer outro tipo de registro de opinião, né? Por exemplo, se você fez lá um videozinho com uma entrevista com um agricultor e tirou alguma conclusão disso, isso tem que ser citado, né? Como é que foi feito, né? Bom, aí eu tenho mais uma pergunta aqui. Ah, essa eu vou te pegar. Qual é a diferença entre o mel lá de Guaratuba e de Paranaguá? É a composição da flora. Foi, Porque aquele artigo que a gente fez, e também não só da flora, mas da espécie, da preferência da espécie em visitar as plantas, né? Algumas características a gente observou também na própolis de coloração, né, professor? Então, assim, nem todos os própolis da espécie, vamos supor, Mandaçaia, temos nos 3 municípios. Se eu for comparar a coloração da própolis através do extrato etílico, você vai ver que é diferente a coloração. Significa que ela visita mais uma planta do que a outra. Então, isso por exemplo, Manacá da Serra, né? Através desse questionário que a gente fez, desse artigo, vimos que não é todos os lugares que tem Manacá da Serra. Eu imagino que em Guaratuba tem mais. Isso. Então, assim, a coloração influencia também na preferência da espécie em visitar tal florada, né? Qual planta que ela visita. Então, assim, então tem diferenciação, porque na maioria das vezes, a mesma planta, a mesma abelha que visita a planta, ela vai na flor e ela também vai coletar resina, né? Na maioria das vezes. Então, você já tem a resposta, você tem os dados aí, então só faltou fazer a pergunta. E a pergunta é uma pergunta que a gente chama assim de análise espacial. Qual a diferença da produção entre os sites, os sítios, né, pesquisados? Qual é a diferença entre Guaratuba e Matins? Qual é o que rende mais? Qual a produção que rende mais? É mais viável produzir o mel de Mandaçaia e o própolis de Mandaçaia em Guaratuba ou em Paranaguá? Depende do produtor e a localidade do produtor também. Então, você está respondendo, ou seja, falta uma pergunta lá. Então, eu colocaria, aí pergunto para vocês aí, Gilson e Luiz Everson, se vale a pena botar também mais esse objetivo aí, quais são as diferenças entre os municípios e quais as potencialidades, que seria essa análise espacial, né? Já que você vai ter... Ela ajuda, né, Paulinho, nessa questão da contribuição da meliponicultura para o desenvolvimento do litoral. Isso. Total. Já que isso é um objetivo geral, então bota como objetivo específico analisar essa diferença espacial, a diferença geográfica, né, das diferentes regiões do litoral, qual que é a melhor para se, né? E claro que isso assim, é como o Gilson até citou ali quando ele fala da importância da evolutiva. Claro que depois tem que ter uma estratégia, né? Porque a gente nunca pode chegar com o resultado de uma pesquisa e dizer assim, pô, você está sendo otário de produzir esse mel aqui. Esse mel era melhor você produzir lá em Guaratuba. Claro que você não vai fazer isso. Mas, de alguma forma, tem que, digamos assim, da própria curiosidade do agricultor saber se ele realmente está usando a espécie mais adequada ali para a região, se essa espécie está sendo rentável, está rendendo o que poderia, né? Mas isso são questões também aí que não... Sim, professor, na devolutiva depois que eu defender, né, que finalizar, eu penso em fazer um resumo, assim, da linguagem mais simples possível e dar um documento para cada um. Ótimo. Para cada um saber,
Porque, tipo, a curiosidade deles é saberem o que tem minha própolis, qual que é a composição, como que ela age, né? Então, assim, através disso, a gente vai tentar responder para eles isso, através desse documento, numa linguagem super tranquila de se entender. Que legal, e olha só que informação valorizada. Se eu fosse um agricultor ali, pensando nessas coisas assim, puxa, eu estou já produzindo um pouquinho de mel aqui, mas eu poderia produzir também o própolis, poderia também tentar um mercado para esse própolis, mesmo com pouca quantidade, mas isso agrega valor, né? Então, nossa, é uma informação valiosíssima, né? Eu busquei aqui rapidinho, só por curiosidade, um frasquinho de própolis de Apis, está R$ 75. Olha aí. De 50 mililitros. Quer dizer, né, o sujeito que produz mesmo pouco, fazendo um extrato e começando a valorizar isso como um ativo regional, né, Paulinho? É um ativo dele, ó. Com essas características, só tem lá em Guaratuba, só tem isso. E isso é um negócio que valoriza a marca. Então, eu estou vendendo aqui o própolis de Guaratuba, o qual tem propriedades, né, terapêuticas tais, que eu já identifiquei na minha pesquisa. Né? Isso que é legal caracterizar um pouquinho melhor o lugar, Maura, porque como ficou muito geral, inclusive assim lá no resumo você coloca os 3 municípios, mas nem coloca que é do litoral, sabe? Do litoral do Paraná. Então, caracterizar um pouco mais. E ali, o Paulinho me lembrou do negócio, Paulo, se tu me permite, colocar também o processo metodológico de produção do própolis, que é diferente do mel. Como é que eles fazem para tirar própolis, Maura? Porque daí tem a telinha, ela lembra? Tem deixar a frestinha, tem a travessinha, né? A madeirinha para deixar para produção, lembra? Sim. Que vale a pena caracterizar, porque é diferente, né? O Luiz deve ter visto já, mas, Paulinha, a produção do mel é uma coisa. Para você incentivar a abelha a produzir própolis, você precisa fazer um adendo na caixa. Colocar uma frestinha, e ela vai tampar aquela fresta. E aí, ali você tira, depois é fácil tirar, você não incomoda, inclusive, nem incomoda a colmeia. Você tira a tampa, tira essa madeirinha com fresta, e aí você raspa o própolis. É o acetato, né, Gilson? Que legal. Alô, estão me ouvindo? Sim. Legal, eu acho que com isso aí, eu acho que eu já vou terminando aqui as minhas contribuições. Só aqui revisando, então. Qual das duas espécies tem melhor ação antibiótica? Potencial antibiótico? Qual delas? Mandaçaia, por enquanto. Cara, bota isso na conclusão também. Mas a gente ainda vai analisar a Jataí também. Ah, tá. Mas é mais a Mandaçaia. Por isso, Laura, também cabe essa descrição que a Mandaçaia é geoprópolis e a Jataí é própolis. Sim. Até a consistência é diferente, né? Digamos assim, pensando numa aplicação comercial, o fato de ser geoprópolis fica mais difícil de fazer, mais caro produzir? Não. Ficaria. Para produzir geoprópolis? Então, tem uma separação, né? Tem um método de separação da própolis do gel que a gente pode utilizar. A gente pode pegar, por exemplo, aquela pedra que eu mostrei na foto, né? Congelar ela, que aí vai acontecer, vai congelar a própolis em si, mas o barro que está nela não vai congelar. Daí você vem e depois faz um trabalho de bater assim para tirar. Você consegue tirar só a parte do gel. E também tem a parte de diluição, você pode fazer, né, no extrato e passar por filtro também. Então tem essas duas técnicas que a gente usa, né? Gente, para finalizar, obrigado aí pelo convite. Gostei muito do trabalho, assim, tem um baita do potencial tanto de publicação quanto da própria devolutiva. Então, assim, para um nível aí de uma dissertação que é tão rapidinho, né? Vocês estão de parabéns aí pelo comprometimento, por terem pego um tema assim tão interessante, né, Gilson? Pô, tão aplicado, né? Atual,
atual pra caramba, porque lida com biodiversidade, lida com alternativa, lida com, digamos assim, é muito fácil fazer o discurso da agrofloresta, né? Agora a gente precisa mostrar que vale mesmo, né? E precisa estabelecer essa comunicação aí com os agricultores. Eu lembro de uma banca que eu fui era uma pós-graduação em que se fazia a avaliação ecológica de pequenas propriedades rurais, né? E chegava em conclusões assim que fala assim, pô, mas você chegou numa conclusão de que tal método e tal, digamos assim, tais coisas que esse agricultor está fazendo estão dando muito mais lucro do que o outro, o vizinho dele, né? Como é que você vai contar isso para eles? Vai chamar um de otário e outro de inteligente? Ela tem método para isso, né? Então, e de repente vocês já deram esse passo, até pelo próprio histórico aí de ter conhecimento dos agricultores, já fizeram esse passo, né? Então, estou com uma pedrinha aqui, vocês conseguem ver? Sim. Olha, essa aqui tem bastante, gel, né? Tem bastante barro. Essa é grandona. Mas, pô, vocês desenvolveram um método aí para fazer ter um alto rendimento aí de óleo essencial, sim, né? Sim, isso é bem bacana. Isso é o mérito que legal. Da Paula. Tem que ser horas e horas ela tentando lá. E também tinha amostra, né? É bom que tinha amostra para poder trabalhar. Porque eu e o professor, a gente sabe, eu li vários trabalhos, né, sobre extração do óleo essencial da própolis, e a maioria usa solvente, né, prof? Solvente orgânico, a gente não queria usar. Daí a gente não quer usar solvente, a gente quer usar água, né? Como solvente universal, né? E não solvente orgânico, que tenha hexano, que tenha cloro e que, né, contamine e seja muito mais caro, temos que comprar. Então, o pulo do gato foi fazer a hidrodestilação. Tanto que eu falei para um colega lá em Blumenau, e disse, pô, mas vocês fizeram hidrodestilação, porque o colega aqui está fazendo extração com solvente. Eu digo, mas a gente está se batendo um pouco, mas sai bastante óleo. Olha aí, que interessante isso. Interessante. E interessante também, né, professores, que a abelha, o trabalho da abelha de manutenção dessa biodiversidade, né, sim. de tudo, ela abrange, para mim, assim, vendo assim por esse lado, não sei se vocês concordam, mas a minha opinião, assim, vendo assim, é que o trabalho que faz da polinização de tudo abrange todas as ODS, as 17 ODS. Então, pode valorizar isso como o serviço ambiental. Isso. É o serviço ambiental prestado de polinização, que é um serviço ambiental que pode, inclusive, ser valorado. Isso. Valorado. Digamos assim, quanto custaria para o agricultor não ter a polinização natural? Serviço ecossistêmico, né? Quantas horas ele teria que gastar para fazer a polinização artificial da sua cultura, sem contar com o serviço dessas abelhas especificamente? Né? Quanto que eles perdem se, por exemplo, entrar um outro tipo de competidor e acabar com as nativas, com a polinização nativa, né? Pois é, que segundo a Embrapa, são 1.500 espécies, né? Olha só. Nativas do Brasil. Potencial. Ou seja, nativas endêmicas, né? Então, só para revisar aqui, você tinha citado 3 objetivos, eu ampliei para 5, tá? E aí, para cada um desses 5, tem que ter um item na metodologia dizendo como foi feito, bem simples, e um comentário, pelo menos, lá na consideração final, porque a consideração final se centrou ali nos resultados principais, que são realmente a composição bioquímica e a ação antibiótica, né, que se encontrou ali. Mas eu colocaria, então, mais 3 perguntas. Qual é o conhecimento, expectativa dos agricultores, no nível de conhecimento? Já que você tem entrevistas e tem resultados sobre isso, então, bota um objetivo, bota qual foi o método utilizado e conclui lá. Diz aí, afinal de contas, o que eles precisam? O que eles não conhecem? O que eles gostariam de saber? Você não precisa dar a resposta, você pode só evidenciar. Olha, evidenciamos que os agricultores gostariam de ter cursos nessa área, gostariam de ter um programa de prospecção do mercado, sei lá, de onde colocar o produto. Alguma coisa assim de gestão do empreendedorismo. O que eles demandam da Embrapa, da Emater, né? Sei lá, o que está faltando para comercializar, né? O que o pessoal de Santa Catarina está conseguindo e aqui não,
né, o que está faltando. Assim, e isso, claro, não precisa responder, só deixar indicado as perguntas, né? E valorizar nas conclusões. E, por último, quais são as diferenças entre os municípios? Bota isso como uma pergunta também, né? Qual é a diferença entre o rendimento, por exemplo, do que fatores influenciam a diferença espacial? Isso, Você não precisa responder, você só precisa dizer que tem diferença. Deixa isso indicado com outra pesquisa. Porque aí, para fazer isso, teria que ter outro método que talvez não caiba dentro do seu mestrado, que é, por exemplo... Não, aí vai crescendo, daqui a pouco nós temos 200 por exemplo, páginas. chega uma hora que fala assim, não, então é porque essa mandaçaia aqui, ela está tendo mais disponibilidade aí da floração de tal planta. Mas aí eu vou ter que ir a campo e dizer assim, não, aqui em Guaratuba tem muito mais dessa planta. Mas se eu não fiz isso em campo, eu posso deixar indicado. Provavelmente é porque o manacá da serra, em Guaratuba tem mais manacá da serra, essa cor aqui, provavelmente veio de tal coisa. Podemos inferir, né? Eu adoro Pode essa palavra. inferir, mas aí já coloca a malandragem lá. Demanda novas pesquisas. Isso. No doutorado a gente responde, mas você pode valorizar a pergunta. Você chega na conclusão da sua dissertação e diz assim, olha, chegamos a essa pergunta. Vai ficar legal, Paulinho. Por isso que eu digo da etnoecologia, Luiz. Eu acho que a etnoecologia vai ajudar como método disso que o Paulinho trouxe. Sim. Bom. Aí no doutorado, né? Parte para essa área. Que é o grande problema mesmo, sabe? Eu fiz aí mais 2 perguntas, eu sei que isso demanda bastante trabalho, né? Mas como vocês já têm as entrevistas e ainda tem a oportunidade de fazer uma outra rodada de entrevistas, coloca as perguntinhas lá para, né, o máximo de pergunta possível, talvez pegar uma orientação de alguém que tenha mais experiência aí do que nós aí na confecção de questionários, né? Porque é um estudo diretivo, não dá tempo no mestrado de você fazer uma pesquisa participante, efetivamente, etc. Mas já que você tem a informação ali e tem o acesso com os agricultores, puxa, tira mais coisa daí, tira mais dados, enriquece o trabalho aí, né? E eles vão gostar mais da devolutiva também. Para pensar no doutorado mesmo, pensando já na sequência. Então, mesmo que não dê para trabalhar dados, deixa indicadas as perguntas daí, no final, que isso foi uma coisa a mais aí. Beleza. Obrigado. Beleza? Acho que é isso, hein? Parabéns aí. Parabéns, Maura. Pô, um trabalho bem bonito mesmo. Gostei muito. Obrigada, viu, gente, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui. Imagina, foi um show, foi bem legal. Foi um prazer. Já deixo o convite para os senhores estarem conosco na defesa. Seria um prazer, né? Vai ter que escolher um, né? Porque tem que ter um de fora ou não? Mas não, o Gilson é considerado claro. externo. Não sei se ele quer entrar no programa, não sei quais são as intenções dele, mas ele seria muito bem-vindo no programa. Obrigado, Luiz. Eu sempre adoro, o Luiz sempre me traz esses elogios, assim, eu fico até, acho que eu sou importante, Luiz, mas Claro, eu gosto muito... São outros olhares, né, Paulinho? E o programa, como ele precisa das pessoas que têm essa visão do campo, pessoas que têm uma visão mais sistêmica, outros que têm uma visão mais teórica, isso vai se complementando, né? Por exemplo, agora nós vamos perder a Elaine, né? A Elaine está indo para o UDESC. Não sei se tu lembra da Elaine, Gilson. Sim. Ela tem curso de administração pública e ela passou em 2017 no concurso da UDESC. Ela é de lá. A UDESC é a 200 metros da casa dela, é só atravessar a rua. E tem 3 crianças, quer dizer, e ela está saindo, né, do nosso programa. Mas ela, assim, do ponto de vista teórico, era uma grande... Não tem a visão que vocês dois têm do espaço geográfico do litoral. Mas ela contribui na parte teórica, né? Então, e aí as coisas se complementam, né? Então, pessoas como você... Tem tanta gente que poderia estar no programa ali, que eu fico triste, assim, que não estão, que contribuem muito, né, com os olhares. Agradeço o convite, Luiz. Eu estou me organizando, né? Que nem a gente conversa bastante. A Lecampo demanda muita, você viu, né? Muita atividade extra aula, extra classe. E aí eu fiz uma experiência, cara. Eu entrei no Proficiamb, mas não dei conta, não consegui, sabe? Até porque o Proficiamb tem um detalhe. E para mim ele é muito aberto. É aberto demais. E aí escapa muitas coisas que deveriam ser um pouco mais aprofundadas. E eles trabalham com o pessoal que está trabalhando. E isso complica também o estudo, sabe? A pesquisa. Verdade.
Mas agradeço. Não sei se o Paulinho está a par, mas o Gilson está liderando aí um movimento bem interessante de ter uma turma da Tijucas. Unicamp, lá em Tijucas do Sul. E eles têm um espaço muito interessante, Paulinho, para o curso de gestão e empreendedorismo, para o curso de ciências ambientais, para o curso de turismo. Eles têm uma área, eles estão cedendo uma área que hoje é ocupada pela PUC, né, Gilson? Com sala, com um dormitório para os professores, ou seja, fazer um trabalho Cara, que legal. O prefeito veio aqui, a secretária de Educação veio, né? Então... Diferente da prefeitura de Matinhos, né? Eles vêm atrás. Eles vêm atrás, quer dizer, e aí há uma mobilização grande agora, eles têm realmente uma demanda de várias áreas. Eles querem, assim, que a gente esteja lá por vários motivos, né? Porque o turismo, hoje, eles são um grande polo de agroecologia, eles têm escolas do campo, eles têm a questão das ciências ambientais, eles têm do turismo, então eles querem fortalecer essas áreas com pessoas bem formadas, né? Ei, Luiz, o Paulinho acompanhou bastante, a mesma prosa a gente fez lá em Antonina, né, Paulinho? Que a gente tentou, mas a prefeitura lá não é receptiva, sabe? E a gente fez o mesmo movimento, e a gente até construiu um projeto de uso da Vila da Copel, foi um trabalhão, o Paulo estava... Não, com certeza. Não está rendendo, Paulo e Antonina não rende. Mas é isso. Às vezes tem uma caveira de burro enterrada lá. Essa foi boa. Pobre burro. Então, tá. Eu só pediria se vocês puderem nos devolver os manuscritos com as contribuições, que daí também nos ajudam a faça isso até o final de semana, tá? Eu vou passar limpo. Tá bom. Eu tinha feito, mas daí estava no notebook que eu perdi, cara. Mando... O que eu ia falar, até esqueci agora. Fugiu mesmo. Estou pensando em 200 coisas ao mesmo tempo. As anotações aí para vocês, né, para ajudar. Inclusive, eu fiz algumas correções lá no texto, então já também envio o texto com a devolutiva ali. Então tá bom. Obrigado, meus queridos. Valeu. Valeu aí, gente. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada, viu? Parabéns, Mauro. Obrigada. Até mais, gente. Até. Semana